Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareia e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma das rainhas mais perversas relatadas na Bíblia. Nessa época, Atalia era a rainha-mãe de Judá. Juntamente com seus filhos, haviam arrombado o templo de Deus e haviam até utilizado os objetos consagrados do templo para cultuar os seus próprios deuses, os Baalins. E quando ela soube que o seu filho Acasias havia sido morto, mandou matar toda a família real de Judá, até mesmo seus próprios netos, e acabando por usurpar o trono de Judá. Essa Atalia era filha da rainha Jezabel com o rei Acabe de Israel, e ela foi esposa do quinto rei de Judá, chamado Jeorão. E eles se casaram por um acordo, uma aliança que havia sido feita entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E mesmo durante o curto reinado do seu filho Acasias, ela influenciou grandemente as ações dele, dando muitos maus conselhos. E assim, ele fez o que o Senhor reprova, assim como sua família havia feito, e o seu avô Acabe. E também seguiu os conselhos dele quando se uniu a Jorão, o seu tio, que era rei de Israel na época, e saiu para enfrentar o rei da Síria, Azael, em Ramote de Gileade. Quando o rei Jorão foi ferido em batalha, ele volta para se recuperar dos ferimentos em Jezreel, e o rei Acasias vai visitá-lo enquanto ele se recuperava. Mas quando ele chegou também Jeú, a quem o Senhor havia ungido, bem no momento em que Jeú estava executando o juízo do Senhor. E ele então consegue descobrir onde o rei Acasias havia se escondido nessa ocasião, e ele acaba sendo executado. Então, quando Atalia, a rainha-mãe, descobre que isso havia acontecido, ela fez o impensável. Ela manda matar todos da sua família, incluindo seus próprios netos. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, portanto tia do menino chamado Joás, um dos filhos do rei Acasias que iria ser assassinado, pega esse menino e esconde ele num quarto junto com a sua ama. Essa Jeoseba também era esposa do sumo sacerdote Joiada. E esse menino ficou escondido durante 6 anos no templo do Senhor. Enquanto isso, Atalia governava o país, assim como diz em 2 Crônicas 24:7. Atalia, aquela mulher má, e os seus seguidores haviam estragado o templo e tinham usado os objetos sagrados do templo na adoração do deus Baal. Finalmente, depois desse tempo, o sacerdote Joiada toma coragem e inicia uma revolta, articulando os líderes dos batalhões de Sem. E eles percorrem todas as cidades de Judá e reúnem dessas cidades os chefes de família e os levitas. Então eles chegam em Jerusalém e combinam o seguinte: 1/3 dos sacerdotes e levitas que estariam no serviço no sábado deveriam ficar vigiando nas portas do templo, 1/3 no Palácio Real e 1/3 na porta do alicerce. E todo o povo estaria nos pátios no templo do Senhor. Já os levitas deveriam se posicionar em torno do rei, de armas nas mãos, e a ordem era para eliminar quem entrasse no templo. Então o sacerdote deu aos líderes dos batalhões de Sem as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo de Deus, e posicionou então todos os homens. Então todos posicionados e armados, protegendo o rei, perto do altar, desde o lado sul até o norte do templo. Então o sacerdote Joiada traz o filho do rei e o coroaram. Joás tinha apenas 7 anos de idade quando isso tudo aconteceu, quando ele se tornou rei. Então entregaram uma cópia da aliança e o proclamaram rei e começaram a dar vivas ao rei. E quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi até o templo do Senhor onde estava o povo. E lá ela viu o rei de pé, junto à coluna. E os oficiais e os tocadores de corneta estavam ali, ao lado do rei. E todo o povo se alegrava aos sons das cornetas, das músicas, e entoavam louvores. Então Atalia rasga suas vestes e grita traição.
E é aí que o sacerdote Joiada ordena aos líderes dos batalhões que levem Atalia para fora da cidade e eliminasse tanto ela quanto aqueles que a seguissem. Foi isso que aconteceu. Despedaçaram os altares e os ídolos e todo o povo se reuniu, foi ao templo de Baal e o derrubaram. Bom, pessoal, essa é a história de Atalia. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. E de comentar também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.